Levítico 19, versículos 1 e 2, está escrito assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vou ler mais uma vez o versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Agora eu leio mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Você crê que ele disse essas palavras? E você crê que ele é santo? E você crê que ele te santifica também? E você crê que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Pai bendito, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramar a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, é a tua palavra. Tome agora então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para que possa ser enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião para nada te distrair, e aí você utiliza o bloco de notas para anotar. Amém? Muito bem. O Senhor nos chama então para sermos santos, porque Ele é santo. Santo é algo separado, é algo distinto, e a santidade faz parte do caráter do Senhor. Aqui mesmo no Antigo Testamento, em vários textos, não só esses que lemos, Levítico 11, 45, o Senhor repete a mesma coisa, dizendo para que sejam santos, porque Ele é santo. Pedro, citando essas palavras na primeira carta, capítulo 1, versículo 16, vai citar e dizer: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quando o profeta Isaías vai ter uma revelação do Senhor, o texto nos diz no capítulo 6 que ele vai lá diante do Todo-Poderoso. E ele vê os querubins em volta do trono, e os querubins clamam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, como diz ainda Isaías 45, não há outro além do Senhor, não há outra rocha eterna. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é santo. Encontramos também o salmista dizendo, no Salmo 29, que nós devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Encontramos ainda no Salmo 93 o texto dizendo que convém santidade à casa do Senhor. Note então, Deus é santo, Ele chama desde o início o seu povo para andar com Ele, para andar em santidade. Quando Deus tira o povo do Egito, e o Egito naquela época do Êxodo era o país mais desenvolvido, era também o país mais idólatra, era também o país onde a feitiçaria, a macumbaria, enfim, fazia parte da vida, do dia a dia das pessoas. E aí Deus vai dizer para eles, Êxodo 19, versículo 6, vocês serão para mim um reino sacerdotal, vocês serão para mim um povo santo, um povo separado para o Senhor. Aliás, desde o início, quando Deus manda Moisés ir lá, Êxodo 5, Deus vai dizer a Moisés para dizer a Faraó: deixa ir a Israel o meu filho, o meu primogênito. Mas note que o projeto de Deus não se limita a Israel enquanto nação, não é? Deus quer todo o mundo. O próprio Senhor Jesus disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde que Deus chamou Abraão, Ele já fez promessas a Abraão, dentre elas Ele vai dizer: em ti, na tua semente, serão benditas só a família dele? Não, todas as famílias da terra, e essa promessa se cumpre através de Jesus Cristo. Então, Israel vai se tornar, depois da vinda de Cristo, não só uma nação de um povo, cujo nome se chama literalmente Israel, mas a palavra declara que a igreja se tornou o Israel de Deus. E mesmo a igreja, a palavra vale para mim e para você,
1 de Pedro 2,9, a palavra deixa claro que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas nos tornamos povo de Deus. E quem aqui é povo de Deus? Diga a glória a Deus. Você é povo de Deus, nós somos povo de Deus. Então compreenda que Deus se revela ao seu povo. No Antigo Testamento Deus vai falar diretamente, Deus vai dar a palavra, e a palavra chegou a mim e a você. E Deus continua falando, não é? Deus continua falando a mim e a você. Mas Deus estabeleceu princípios aqui nessa Escritura. Princípios esses que valem para a nossa vida. E a santificação é uma das 3 etapas do processo da salvação. O processo da salvação tem 3 etapas. A primeira delas, diga assim comigo, justificação. O que é a justificação? É quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós entendemos, eu sou um pecador, e aí eu peço perdão e tomo posse do sangue de Jesus. É a justificação pela fé. Romanos 3, 23, 24 vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente mediante a fé no sangue de Jesus. Essa justificação, ela é de maneira pública, porque Jesus diz, quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ela também, ela precisa ser demonstrada por um ato, qual seja o batismo nas águas, para sepultar o corpo do pecado e ressuscitar o Filho de Deus, a Filha de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí começa a segunda etapa, que é a que estamos tratando, que é a santificação. E essa etapa vai durar até chegar à terceira e a última, que é a glorificação. Essa terceira e última etapa é por ocasião do arrebatamento. A palavra diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Carne e sangue não vai herdar o reino dos céus. Nós teremos um corpo transformado, depois você lê isso, 1 Coríntios 15, do versículo 50 em diante, um corpo glorificado, um corpo espiritual, para habitar um ambiente espiritual. Mas até chegar lá, nós estamos na etapa da glorificação, da justificação, aliás, da santificação. Se você não entregou a vida a Jesus ainda, precisa entregar hoje, ser justificado pelo sangue dele. Depois começa a segunda etapa, que é a santificação. E essa etapa é fundamental. Porque se não percorrermos até o fim, a palavra deixa claro, sem santificação ninguém verá a Deus. Então é algo central, é algo fundamental, é algo que nós temos que ter um entendimento claro, e não só ter o entendimento, vivenciar, vigiar a cada dia, orar a cada dia, perseverar a cada dia, porque Deus espera que a cada dia andemos na presença dele em santidade. A cada dia andemos na presença dele, de acordo com a vontade dele. Mas vá lá comigo na carta aos Romanos, capítulo 6. Eu quero ler com você somente o versículo de número 22. Romanos, capítulo 6, versículo de número 22. Porque não adianta, amados, só ouvir e conhecer e não praticar a palavra. Precisamos ser praticantes. Precisamos colocar em prática. Romanos 6, no versículo 22, o texto nos diz assim. Quem encontrou, diga amém. Amém. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Compreenda então que neste versículo aqui está se falando do passado, do presente e do futuro. A libertação que o Senhor opera é uma libertação completa. Ele nos liberta do poder do pecado. Vou dar um exemplo. Não sei se você já viu uma pessoa que bebeu ou bebia, ou bebe, ou fuma, tem algum tipo de vício, ela diz assim, nunca mais eu bebo, aí no outro dia bebe de novo. Nunca mais eu fumo, aí no outro dia fuma de novo. Porque o pecado é algo que escraviza. É uma jaula, uma prisão espiritual. O Senhor Jesus, ele abre a porta dessa prisão. Ele liberta. E ele liberta do poder do pecado. Ele liberta do nosso próprio eu. Como assim, pastor? Que o nosso coração muitas vezes nos acusa. A palavra diz, se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Ele nos liberta do poder de Satanás, porque ele veio para desfazer as obras das trevas, mas compreenda você que ele liberta até dele mesmo. Por quê, pastor? Porque ele não obriga ninguém a servir,
Diga para a pessoa que está ao teu lado, tem que ser algo voluntário, tem que ser espontâneo, tem que ser da sua vontade. Então, a palavra diz, libertados do pecado, feitos servos de Deus, nós temos que querer servir a Deus. Tem que ser desejo no nosso coração. Nós temos dois níveis de relacionamento com Deus. Deus é o nosso Pai e, ao mesmo tempo, é o nosso Senhor. Somos, então, filhos e somos também servos. Mas nós temos que desejar servir. Deus não criou robô, todo mundo igual. Eu e você, cada um é único. Você tem a sua personalidade, você tem a sua digital. Você é único. Agora, o entendimento tem que ser por amor. Eu tenho que corresponder o amor com que Ele me ama. Eu tenho que corresponder àquilo que Ele faz, não é, em minha vida. E não só fez e faz, e continuará fazendo. Então eu tenho que ser servo de Deus. Porque compreenda você, a libertação ela é progressiva. Com sinceridade, você conhece alguém que foi liberto de algum vício e depois voltou para o vício de novo? Você conhece alguém que até veio para os caminhos do Senhor e desviou e afastou e está afastado? Porque é necessário compreender. Ele liberta, mas ele espera que eu, você, cada um voluntariamente queira servi-lo. É o que Pedro vai dizer, não é, na sua carta, senão vai se cumprir aquele ditado que diz que a porca lavada voltou ao despojador. O entendimento precisa mudar. Eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que me envolver com as coisas de Deus. Eu tenho que me envolver com a casa de Deus, com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Eu tenho que servir a Deus. Porque à medida que entendemos e fazemos, o texto diz ainda para o presente, tendes o vosso fruto para a santificação. À medida que eu vou servindo a Deus, eu vou andando com Ele. E à medida que eu vou andando, a cada dia, pouco a pouco, Ele vai nos lapidando. Você já viu aquele ditado que diz assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi? Quem anda com Deus parece com Deus. Quem anda com Deus a cada dia vai sendo manso. Quem anda com Deus a cada dia vai se tornando fiel, obediente. Quem anda com Deus a cada dia vai ficando alegre, a cada dia vai tendo domínio próprio. Obviamente que não é do dia para a noite. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai operando, ele vai nos santificando. E o texto diz mais, e por fim a vida eterna. O alvo é a vida eterna. O alvo é a eternidade com o Todo-Poderoso. Note então que o Senhor nos chama para ser santos. Paulo, Pedro, entendeu isso. Paulo, eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim, 1 Coríntios 1, Paulo, 1 Coríntios 1, versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus Pai, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está do lado, você foi chamado, não diga com fé, você foi chamado para ser santo, você foi chamado para ser santificado, e a cada dia temos que ser santificados pelo Senhor. Essa obra de santificação é obra do Espírito Santo. Pedro, entendendo isso, primeira carta de Pedro, capítulo 1, ele inicia a sua carta com a mesma saudação. Vejamos então, 1 de Pedro 1, versículos 1 e 2 também. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, aqui são lugares, tá? São regiões, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Note que o texto no versículo 2 diz, em santificação do Espírito, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. No entanto, nós também devemos fazer a nossa parte. Aqui mesmo no versículo 13, vai aqui comigo, 1 de Pedro 1, 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Note que o texto deixa claro, em primeiro lugar, tem que ter o entendimento aberto. Tem que ter o entendimento aberto. Cingindo os lombos o vosso entendimento. Querido,
compreenda você que o tá bom é aquilo que impede a gente de chegar no melhor. Às vezes tem gente que pensa assim, ah não, mas tá bom, eu já sou crente, eu já sou cristão, tá bom, já batizei nas águas, eu vou na igreja um dia, 2, 3, eu sou dizimista, sou fiel, já tá bom. Irmão, não tá bom não. Liga para a pessoa que está do teu lado, Deus tem o melhor para você. Só que você tem que querer o melhor, tem que querer mais do Senhor, mais da presença dEle, mais da palavra dEle. Agora compreenda que não adianta só querer mais de Deus, se não se entregar mais a Deus, se não se dedicar mais a Deus, seja no jejum, seja na oração, seja na palavra, seja na prática diária. O versículo 15 diz, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E toda maneira é toda maneira. Irmão, é fácil ser santo na igreja. O ambiente é propício. Senta aí, bate palma, participa do culto. O difícil é ser santo dentro de casa. Tem gente dentro de casa que às vezes se irrita, te tira do sério. É difícil, né? Tua mulher de vez em quando te irrita. Teu marido de vez em quando te irrita. Teus filhos. Esses dias, eu amo a minha esposa de paixão, ela é maravilhosa, temos 16 anos de casada, a amo com todo o meu coração, não é? Mas algo que eu prezo muito é a questão de horário. Nada contra as irmãs, mas eu tenho uma leve impressão que não é só minha esposa. Será que vocês se atrasam, irmãs? Pense você com você mesmo. Ô, pastor, é que tem que arrumar o cabelo, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. E aí eu falo para ela, olha, a gente tem que sair tal hora, senão vai atrasar. E aí esses dias, né, acordei no horário certinho, me arrumei, fiquei pronto. E aí como são 3 filhos, eu cuido dos meninos, né? E aí já vou lá, separo roupa, veste isso, veste aquilo. Resumindo, eu e os 2 meninos estávamos prontos. A Gabriela se arrumou, só faltava ela. Aí a hora chegando, eu falei, amor, termina logo que a gente precisa ir. Ela, tô indo, calma. E às vezes eu dou um desconto grande, porque ela só tem uma perna. Eu falei, faz o seguinte, termina aí que eu vou logo pro carro. E aí já tirei o carro da garagem, já fiquei lá no carro, e a hora passando. Eu falei, Jesus, me ajuda. E eu ficando nervoso, eu falei, meu Deus, me ajuda, eu vou chegar atrasado. E tinha que vir, era um domingo cedo, né? Tinha que vir fazer a reunião, eu pensando, meu Deus, já era para eu estar lá, cadê essa mulher? E ela chega toda linda e loura, vamos, amor. Ah, seu sangue ferve de vez em quando. Você tem vontade de pegar alguém pelo pescoço de vez em quando? Ô, irmão, ainda bem que eu sou crente. Porque na alma me veio uma vontade de pegar ela pelo pescoço. Tem uma hora que eu falei que era para ir, e vem agora toda linda e sorridente. Eu engoli, porque nessas horas você tem que ter domínio próprio, senão faz besteira. Tem gente aí fora fazendo besteira? Tem ou não tem? Pô, não. Tem gente aí que não tem o Espírito Santo fazendo besteira. É marido matando mulher, mulher matando marido. Eu falei, Senhor, me ajuda, acalma meu coração. Você já viu aquele louvor que diz, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando. Aí o Espírito Santo trouxe calma, e eu vim de lá para cá. E ela, que foi, amor? Eu falei, não fala comigo não, deixa eu acalmar. Estou acalmando, calma. E ela toda linda, fazendo a maquiagem, chegou aqui linda e loura. E eu louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, porque senão a alma quer falar o que não deve. E é no calor do momento, é no calor da raiva, é no momento ali que se você não vigiar, você fala o que não deve. Você faz o que não deve, você fala uma besteira, você fere o outro. Eu lembro que algum tempo atrás, eu não tinha essa vigilância toda, e aí não estávamos vindo para a igreja, pelo contrário, estávamos indo para casa. Você sabe que aqui na Paz e Vida são 3 cultos, era por volta aí de umas 10h30 da noite, eu cansado, esgotado, e tínhamos um evento para fazer, estávamos lá em Natal. E aí ela falando, amor, isso, aquilo outro, e ela falando, e ela gosta de falar, gosta ou não gosta? Ela gosta de falar, e falando, e eu cansado, irmão, eu já estava exausto. O espírito não cansa não, mas a alma cansa. Irmão, tem dia que por mim eu faço 5 cultos num dia. Tem dia que a gente sai daqui sexta-feira agora mesmo que passou, a gente saiu daqui e ainda foi para o monte até quase meia-noite. O espírito não cansa não, mas o corpo cansa, os pés cansam, a alma cansa, o corpo cansa, o espírito não cansa não.
Ia vindo para casa, já esgotado, os olhos já não estavam aquela força toda, cansado. E ela pipipi, isso e aquilo outro, e dali a pouco ela... Você está ouvindo o que eu estou falando, não? Mas veio assim meio que automático. Eu não estou ouvindo nem meus pensamentos. Para que eu falei isso? Essa mulher ficou 3 dias sem falar comigo. Chegou, não falou mais nada. Chegou em casa, não falou mais nada. Na hora de dormir eu falei, amor, o que foi? Está ouvindo seus pensamentos? Falei, tô, calma. Na hora de deitar, me perdoa. Não, vá ouvir seus pensamentos. Vá ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Depois de 3 dias que ela voltou ao normal. Isso acontece às vezes? Acontece. Diga para a pessoa que está do teu lado, vigie no que você fala. Vigie naquilo que você faz. É da vontade de Deus, vai lá comigo, 1 Tessalonicenses 4, em todas as áreas da nossa vida. A santificação não é um assunto periférico, é algo central, porque senão não vamos ver a Deus. E a santificação que Deus espera de mim e de você, da igreja dele, do povo dele, é todo dia, é em toda hora, é em todas as circunstâncias da vida, é em todas as situações. Encontre aí, 1 Tessalonicenses 4, vou ler dos versículos 3 ao 8, está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, a santificação, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Note você que o texto ele é abrangente. O texto aqui não se limita à santificação no sentido da área sexual, marido e mulher, na questão da prostituição. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A relação sexual é uma bênção de Deus, na constância do casamento. Antes é pecado, fora do casamento é pecado, terceira pessoa é pecado do casamento. E o assunto é amplamente abordado na Escritura para que seja explicado de maneira correta, né? Mas isso é assunto para um outro dia. Mas aqui o texto não fala só de questão de sexual, não. O versículo 6 deixa claro: ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Na questão sexual, só uma pincelada rápida, não é? Deus fez Adão e Eva. Deu comigo? Adão e Eva. Homem e mulher. Isso é importante lembrar. Deus estabeleceu a família, Deus estabeleceu o casamento. A instituição da família foi criada pelo Todo-Poderoso. É importante repetir isso, não é? Importante repetir isso. É importante repetir, como por exemplo, nos diz Paulo a Timóteo, o ministro, o pastor, ele tem que ser marido de uma só. Tem pastor hoje que casa com uma, separa, casa com outra, 10 mulheres, 10 casamentos. Não, é marido de uma mulher só, não é? Mas voltando aqui, desde os tempos de Abraão, de Ló, já havia prostituição, já havia homossexualismo, e Deus condena veementemente. Será que nos nossos dias continua existindo? Ao longo da Escritura, o assunto é amplamente tratado. Nos nossos dias, minha gente, tem países como, por exemplo, a Holanda, prostituição é profissão de carteira assinada. Olha só, no nosso país estão querendo fazer a mesma coisa, não é? Mas compreenda você que o texto não fala só da questão sexual. No versículo 6, Deus deixa claro: ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio. O que é negócio? Qualquer tipo de negócio. Seja uma operação comercial, uma compra, uma venda, seja um trabalho, seja qualquer coisa. Já não é de hoje, mas de longa data, que no nosso país é entranhado um câncer chamado corrupção. Tem artigos, tem reportagens, tem documentários, tem uma série de coisas falando sobre a corrupção. Está entranhado em todas as esferas da sociedade, não é? O mundo que não conhece a Deus fala corrupção, mas a definição bíblica é simples e objetiva: o pecado é querer levar vantagem sobre o outro. Oprimir ou enganar é querer levar vantagem. Pense você com você mesmo, como é que está a bandidagem por aí? Roubando, matando gente por causa de um celular. É verdade ou não é? Mas a bandidagem não está só aí nas ruas, não. O desejo do benefício próprio está desde o morador de rua ao mais alto cargo. O benefício próprio está entranhado em todas as profissões. Está entranhado nos empresários, nas indústrias, nos comércios. Está entranhado nos poderes da República, no legislativo, no executivo, no judiciário.
gente que outrora foi preso, condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro, não é? Muitos e muitos, anos e anos de cadeia, provas sobradas, estão novamente no governo. Está se mandando um recado para a sociedade de que o crime compensa, de que o errado é certo, de que o certo é errado. Não é inversão de valores. Isaías já passou por isso, está escrito lá, capítulo 5, vivemos exatamente isso. Vivemos de longa data um tempo em que há uma completa inversão de valores, uma completa inversão de valores. Mas compreenda você que isso não ocorre só hoje nos nossos dias. Os homens de Deus, as mulheres de Deus que estão registrados aqui na Escritura, enfrentaram isso. Abraão no seu tempo enfrentou isso. Isaac no seu tempo enfrentou isso. Jacó no seu tempo enfrentou isso. Moisés no Egito enfrentou isso. José enfrentou isso. Davi enfrentou isso. Elias enfrentou. O próprio Senhor Jesus enfrentou. Pedro enfrentou. Paulo enfrentou. Deu para a pessoa que está do lado. E é a nossa vez agora. É a nossa vez. O pecado está aí. É a nossa vez. Diga para a pessoa que está do lado. Nós temos que ser garça. Como assim, pastor? Garça? Para quem não sabe, para ficar fácil, é aquele bicho que está na nota de R$5. É uma ave que tem as pernas bem longas, né? A garça anda assim, os passos dela são assim, ó. A garça consegue andar no meio da lama e não se sujar. Nós temos que ser garça, porque a lama está aí, o lamaçal está ali. Mas o Senhor, preste atenção, Deus, Ele não nivela por baixo, Ele nivela por cima. Quando Ele aparece a Abraão e Ele avisa que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede, porque quem anda com Deus, conhece a Deus. Quem anda com Deus, o coração se parece com o coração de Deus, e Deus é misericordioso. Quando Abraão ouve Deus falando que vai destruir Sodoma e Gomorra, tem gente, se fosse hoje, destrói aqueles miseráveis, mata, pesa a mão, Deus. Abraão não faz isso não, o Senhor, Ele intercede. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Se lá tiver 50 justos, Deus diz, Abraão, se lá tiver 50, eu não destruo ninguém. E o Abraão começa a pensar, 50 é muita gente, e ele vai reduzindo para 45, para 40, para 30, até 5. Deus chega a dizer, se lá tiverem 5 justos, eu não destruo nada. Mas não tinha nem 5, só tinha um, que era o Ló, o sobrinho dele. Deus tira, não é, o Ló de lá, e a mulher do Ló ainda virou uma estátua de... Ô, queridos, nós estamos no meio da lama, nós não podemos se sujar com a lama. Compreenda você que Deus não está preocupado com quantidade. Esses dias, numa reunião de pastores, um pastor disse, aqui de Carapicuíba, que Carapicuíba, 75% da população é cristã. 75% é muita gente. Carapicuíba está chegando a 500 mil de habitantes. Agora, não adianta ter quantidade se não tiver qualidade. Já tem pesquisas do IBGE, de muito tempo, dizendo que até agora 2030, daqui 6 anos, os evangélicos serão maioria do país, na nação, que outrora tinha até religião oficial, que era o catolicismo. Na construção do império estava lá, religião oficial, catolicismo. Até recentemente, antes dessa atual Constituição de 88, estava lá, religião oficial, catolicismo. Até 2030, os evangélicos serão maioria. Agora não adianta ter quantidade se não tiver qualidade. Não adianta ter quantidade se nós não conseguimos mudar a sociedade. Compreenda você que os princípios e valores de Deus têm que fazer parte do nosso dia a dia, não é só dentro do culto, não é só dentro da igreja, é dentro de casa, para ter uma família forte, para ter uma família abençoada, para ter uma família sólida, é lá no trabalho, seja onde for. Eu não sei qual é a sua profissão, talvez aqui alguém trabalhe no comércio, talvez outro trabalhe na indústria, talvez outro trabalhe, sei lá, numa delegacia, numa prefeitura, independente do cargo. Nós temos que levar a palavra, os princípios e valores de Deus para lá, para fazermos a diferença. Muita gente diz, o político é ladrão, e isso e aquilo. Ô, irmão, o José no tempo dele, ele foi o quê no Egito, você lembra? Foi governador. Através do José, o povo do Egito conheceu o Deus de Israel. O Daniel na Babilônia do mesmo jeito. Queridos, é necessário o povo de Deus resplandecer a glória do Senhor nos lugares, seja nas escolas, os professores, seja o diretor, seja nas empresas, nas indústrias, nos comércios, nos serviços, na política, em todas as áreas, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que vivem essa palavra, homens e mulheres que não negociam o evangelho, homens e mulheres que não se corrompem, homens e mulheres que se santificam, homens e mulheres que resplandecem a glória do Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém.
está no meio da lama, mas não se suja. Mas não se suja porque se guarda o coração, guarda os olhos, guarda os ouvidos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segundo aos Coríntios 7, no versículo 1, o texto nos diz assim: a santificação é um processo contínuo e duradouro. Segundo aos Coríntios 7, versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, e aí depois você lê as promessas nos versículos anteriores, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se você tiver a caneta, sublinha a expressão aperfeiçoando a santificação. Compreenda você que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Naquilo que depender de Deus, ele faz. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus não deve nada a ninguém. Deus não falha com ninguém. Deus não erra com ninguém. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é fiel, Deus é poderoso. Agora nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor Jesus orou intercedendo por mim e por você, João 17, dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora pense você com você mesmo: quanto tempo você gasta com essa palavra? Se alguém te perguntar a razão da sua fé, da sua esperança, como disse Pedro, você está pronto para responder? Porque nas palavras de Pedro, nós temos que estar prontos a responder a razão da nossa esperança. Por que você vai na igreja? Quem é Deus? O que Deus faz? O que Deus fez na sua vida? Deus pode me dar a minha vida? Questões simples do dia a dia. A gente tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Não é só o pastor da igreja, é a igreja inteira. É o povo de Deus. Tem que estar cheio da palavra. Tem que estar preparado, tem que estar apto. Tem que conhecer a verdade. Tem que ter vida com Deus, de oração, de jejum. Mas o problema é que muita gente é muito bom ouvinte. Só ouve. Pô, queridos, nós vivemos numa geração que o negócio é muito rápido. É verdade ou não é? Vivemos numa geração que as coisas são dinâmicas. Vivemos numa geração e num tempo que é tanta coisa no decorrer do dia, se você não prestar atenção, você não ora. Come e nem sequer agradece a Deus pela comida. Se não prestar atenção e não se policiar e não se disciplinar, acorda pela manhã e nem agradece a Deus, vai trabalhar e nem pede para Deus ir à frente, vai dormir e não agradece a Deus pelo dia, e assim vai levando. E depois que está fraco, e depois está esmorecendo, diante das adversidades não tem força e não sabe o porquê. São as pequenas coisas do dia a dia. Lá no livro de Cantares, Salomão vai dizer a respeito das raposinhas que consomem a vinha. São as coisas pequenas do dia a dia. São as coisas pequenas. Comece a colocar hábitos na sua vida. Acordar pela manhã e orar, agradecer a Deus. Antes de fazer as refeições, agradecer a Deus. Antes de sair para o trabalho, pedir para Deus ir à sua frente, guardar, te livrar. Coisas básicas, coisas que têm que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não tomar decisões sem consultar ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pouco a pouco, fazendo a nossa parte. Na hora de uma decisão, seja pelo pecado, seja pela santidade, o que é que você acha que Deus espera que eu e você escolhamos? O pecado? Mas pense você com você mesmo. As decisões que tem tomado, as coisas que tem feito. Porque é muito fácil sempre, está entranhado no coração do ser humano, da mentalidade caída, não é? Do primeiro Adão caído. O que, pastor? Apontar os outros. Quando Deus chega para Adão, ele admitiu o que fez. Qual foi a resposta? A mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é tua. A Eva assumiu, sou eu, fiz mesmo. Queria ser igual ao Senhor. Ela disse isso. Foi a serpente. Quem mandou você criar uma serpente e botar aqui no jardim para me tentar? Eu sou uma santa. E de lá para cá, a mentalidade caída é essa. Encontramos exemplos de homens e mulheres que não eram perfeitos, como Davi. Mas porque ele era homem segundo o coração de Deus? Diga comigo que ele se arrependia. Diga comigo que ele tinha responsabilidade, porque ele assumia o que fazia. E ele dizia: fui eu que fiz, fui eu que pequei, me perdoe, me arrependo, Senhor. Me lava, me limpa, não tira de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele priorizava o relacionamento com Deus. Ele priorizava a palavra de Deus, a vida com Deus. Isso tem que ser valioso para mim e para você. Porque senão, preste atenção, corremos o risco
de nos tornarmos religiosos. Corremos o risco de nos tornarmos frequentadores de igreja, que vem ao culto, sai do culto, e vem um dia, vem outro dia, e a vida está sempre na mesma. Meu irmão, eu conheço gente há mais de 10 anos que a vida não muda, porque a pessoa não quer mudar. Conheço gente que há mais de 10 anos fala palavrão, e fala palavrão como se fosse algo normal. Tem coisa que não deve fazer mais parte do nosso linguajar. Está escrito, as más conversações corrompem os bons costumes. Está escrito que a gente tem que ter domínio na língua. Está escrito que o que sai da nossa boca tem que ser para a edificação. O camarada vai na igreja, quarta, sexta, domingo, toma santa ceia, é amigo de pastor, é amigo do líder, mas não muda, porque não quer mudar. Compreenda você que Deus não aponta o nosso pecado, Deus mostra a solução. E a solução é Ele, é a palavra dEle, é a santificação. Porque quando fazemos a nossa parte, Ele faz a dele. Para terminar, livro de Josué, capítulo 3, eu vou ler somente o versículo 5. Quando nos santificamos, o Senhor realiza maravilhas em nossa vida. Tem gente que para entender, Deus fecha as portas, por exemplo, do trabalho. Tem gente que para entender, por exemplo, Deus permite a enfermidade. Tem gente que para entender, Deus permite as adversidades. Para entender o que, pastor? Tem que se voltar a Deus, e buscar, e se santificar, e orar mais. Josué 3, versículo 5, está escrito assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Diga para a pessoa que está do teu lado: se santifique hoje, declare para ele, declare para ela, porque o Senhor tem maravilhas para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Então faz a tua parte, se santifica, se consagra. Eles estavam diante de um rio Jordão transbordante, mas no outro dia Deus abriu aquele Jordão e eles atravessaram. Oh, meu irmão, não sei qual é o Jordão que está diante de você, qual é a diversidade que está diante de você. Eu sei que essa diversidade não é mais poderosa do que o Todo-Poderoso. Ele tem poder no céu e na terra para curar, para libertar, para abençoar, para abrir esse Jordão, para fazer maravilhas na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloca de pé e vamos aplaudir ao Todo-Poderoso. Se coloque de pé, se santifique hoje, se santifique a cada dia, porque Deus abre o Jordão para você, Deus abre portas para você. Você vai ter uma vida vitoriosa nessa terra e principalmente vai chegar a Jerusalém Celestial. Vai habitar eternamente com o Todo-Poderoso, com o corpo glorificado. Vai valer a pena, querido. O processo é árduo, exige renúncia da nossa parte, renúncia dos desejos próprios, renúncia da carne, exige disciplina na oração, na fé, no jejum, na palavra. Mas quando fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Deus não deve nada a ninguém. Amém? Deus faz. E Ele quer um povo santo. Ele vai levar uma igreja santa. E nós temos que ser parte dessa igreja. Não adianta só esperar ver a igreja subir e ficar aqui embaixo. Nós temos que ir junto. Amém? E Ele está às portas. Ele não nivela por baixo, Ele nivela por cima. Talvez não fosse essa a mensagem que você quisesse ouvir hoje, mas só é que Ele me mandou pregar. Ele quer uma igreja santa. Todos nós, a começar de mim. Deus não está preocupado com o título, querido. Quem vive de título é time de futebol. Pode ser diácono, diaconisa, evangelista, pastor, apóstolo, bispo. Hoje em dia já tem gente até dizendo que é a quarta pessoa da Trindade. Olha só, Deus não está preocupado com o título. Sem santificação ninguém verá ao Deus, ao Senhor. É tempo de se santificar, é tempo de se consagrar, é tempo de perseverar na presença dEle. Amém? É tempo de perseverar naquilo que depender dEle. Ele nos santifica, Ele nos renova, Ele nos fortalece, Ele nos abençoa. Se nos santificarmos, Ele realiza maravilhas em nossa vida.